Crise de valores. A indústria de papel e celulose verdejante S.A. opera na região norte do Brasil, nas cidades de Marabá e Altamira, no Pará. Os escritórios da direção da empresa localizam-se em Cametá, cidade do mesmo estado. Os principais níveis decisórios da empresa podem ser assim dispostos: Nelly Castro, presidente; César Bezerra, diretor financeiro; Virgínia Silva, contadora; e Léo Pinheiro, gerente financeiro. No interior da sala do diretor financeiro acontecia o seguinte diálogo: Virgínia, Léo falou-me que você está ameaçando ir a público com o seu parecer sobre o relatório que o Léo produziu. Acho uma imprudência. Você está arriscando sua carreira, seus amigos e sua empresa. Virgínia ouvia pacientemente. Refletia sobre o conteúdo do relatório depositado em cima da mesa do diretor. Diz ela: Sinto muito, César. Eu sei como isso é importante para você, mas não tenho escolha. Não posso ficar impassível vendo as coisas acontecerem. Você sabe que esses números não têm fundamento. O parecer intitulado Espécies Ameaçadas à Indústria de Papel e Celulose no Norte do Brasil versava sobre a posição desse ramo da indústria em face das propostas governamentais de controlar os efluentes tóxicos lançados nos rios daquela região. Uma seção do parecer detalhava as consequências financeiras da instituição de mecanismos de controle do lixo industrial. Nelly Castro, presidente da Verdejante, iria depor na semana seguinte perante a Comissão Ambiental da Câmara dos Deputados. Ela daria a opinião oficial final do setor de papel e celulose à proposta governamental. A Verdejante possui 2 unidades produtoras de papel e celulose, em Marabá e Altamira, e é a empresa líder no país. Devido à recessão, ela vinha enfrentando problemas econômicos na região onde estão localizadas as fábricas. A seção do relatório, que versava sobre o impacto financeiro da instalação do equipamento de controle dos efluentes, foi preparada por Léo Pinheiro, gerente financeiro da empresa, com 25 anos de trabalho. Antes de assumir a gerência financeira, ele trabalhou no departamento de contabilidade. Embora Léo e Virgínia estivessem na mesma linha hierárquica e fossem companheiros de trabalho, o relacionamento entre eles era problemático. Virgínia, sua teimosia está nos causando problemas. Espere aqui, vou falar com a Nelly e veremos o que ela pensa. César então saiu do escritório, batendo a porta. Quando ele saiu, Virgínia pôs-se a recordar os 12 anos em que vinha trabalhando na Verdejante. Tinha começado a trabalhar na empresa após o curso ginasial, como trainee. Ingressou fazendo pequenos serviços no departamento de contabilidade. Lembrava-se nitidamente de quando ficou estressada após 3 noites sem dormir, ajudando a compor as demonstrações contábeis para a reunião de diretoria no início da semana seguinte. Lembrava-se do nascimento de seu primeiro filho e da atenção dos administradores da empresa, pagando todas as despesas hospitalares. Lembrava-se de como, através de seu talento, tinha ascendido ao cargo de contadora, disputando com outros colegas com igual tempo de empresa. César Bezerra conseguiu que a Verdejante arcasse com as despesas de seus estudos e pós-graduação no exterior, que era num centro de estudos de contabilidade internacional, de excelência reconhecida mundialmente. Virgínia assumiu, naquela época,
o compromisso de retornar para a empresa tão logo defendesse a sua dissertação de mestrado. Neste centro, ela destacou-se como uma aluna brilhante e dedicada. Sua dissertação foi aprovada com a nota máxima. Ela voltou vitoriosa para a Verdejante e logo foi indicada para uma chefia de divisão da contadoria da empresa e 3 anos depois para a contadora. Neste momento, a porta abriu-se abruptamente, interrompendo os pensamentos de Virginia. César, acompanhada da presidente Nelly, entrou na sala. Nelly era uma senhora de 60 anos, aproximadamente. Ela tinha uma longa história na Verdejante e uma sólida reputação no ramo de papel e celulose. Qual é o problema, Virginia? César me disse que você quer divulgar seu parecer para o público com os comentários nada favoráveis para a empresa. Qual é o problema? Bem, Nelly, identifiquei alguns problemas sérios no relatório e coloquei-os em meu parecer. No paper consta que teremos problemas financeiros se formos forçados a construir um lago artificial para os depósitos dos dejetos industriais. As demonstrações indicam que a empresa pode quebrar se a reforma constitucional relativa ao meio ambiente for aprovada pelo Congresso. Sabemos que as estimativas de custo estão infladas, apesar de não existirem fatos concretos que justifiquem tal inchaço. Para você ter uma ideia, nossos custos operacionais estão 50% mais altos. Eu diria que o mais adequado seria dimensioná-los entre 10% e 12% a mais. Somente como, aliás, era o que previa o relatório gerencial elaborado por Léo no ano passado. De lá para cá, não ocorreu nenhuma mudança relevante que implique retificação do relatório. Além desse fato, Nelly, você terá que depor na Comissão Ambiental da Câmara dos Deputados sobre a veracidade dos relatórios, e eles não são verdadeiros. As outras estimativas de custo estão igualmente superdimensionadas na pressuposição de um aprofundamento da recessão, com o que eu discordo. Calma, Virginia. Usamos os diferentes números de nossos relatórios para as finalidades diversas. Quando nos dirigimos aos acionistas, informamos números de nossos relatórios gerenciais, porque ainda não temos os dados finais. São informações distorcidas, mas necessárias. No caso deste relatório, a intenção é sensibilizar as autoridades fiscais da enorme carga de impostos que incidem sobre a produção. Mas este não é um simples caso de divergência de números. Esses dados foram totalmente fabricados. E ainda omitem os danos ao rio Altamira. Os mesmos dejetos que pensamos em descarregar no rio não são mais lançados no Altamira por nossos concorrentes há mais ou menos 10 anos. A comunidade indígena Kaiowá está bebendo nosso lixo. Seremos alvos de uma severa investigação, caso nos descubram. Preocupo-me, além do mais, com minhas obrigações profissionais. Se o caso for descoberto, um de nós pode ser responsabilizado, com danos pessoais e para a empresa. Vamos cruzar a ponte quando chegarmos a ela, Virginia. Devemos ter claro qual é o nosso problema. A economia de Altamira é totalmente dependente de nossa fábrica. Se acabarmos com essa filial, a cidade evapora. Estamos falando de seus amigos, Virginia. Essa nova legislação pode não nos quebrar, mas reduzirá nossos lucros drasticamente. A direção da empresa em Cametá está nos pressionando para reduzir o pessoal. Eles estão, inclusive, falando em suspender nosso pedido por um novo equipamento. Chega, Virginia. Você é um membro importante desta equipe. Investimos bastante em você. Hoje, pela manhã, César me falou que pensava em lhe oferecer um novo cargo na organização, como a vice-presidente da controladoria.
Sentiríamos bastante se você nos abandonasse por causa de simples questão da empresa. Mas lembre-se, precisamos de todos visar uma só meta para o bem desta empresa. César disse-me, mesmo que este assunto nem é da tua alçada. Se você não tivesse pego uma cópia do relatório na mesa do Léo, não teria que formular nenhum parecer e você não teria se envolvido nesta questão. Faça-me um favor, Virgínia, vá para casa descansar. Depois, à noite, pense no problema, converse com seu marido e veja se não é correta a nossa posição. Esse problema da poluição é um problema da região norte que resolveremos aqui e não através de lei de Brasília. Além do mais, temos este problema desde que a empresa foi instalada. Uns anos a mais, certamente não prejudicarão a região tanto assim, né? Com base neste caso, responda as seguintes perguntas. Quais são os problemas éticos desse caso? Deve Virgínia divulgar o conteúdo do relatório e seu parecer sobre o mesmo? O fato da Verdejante ter custeado as despesas com os estudos de pós-graduação de Virgínia influiu nas relações profissionais dela com a empresa? Se influenciou, em que sentido? A atitude do envio de informações distorcidas, mas necessárias, aos acionistas é moralmente adequada? Por quê? Por que as despesas da Verdejante foram superdimensionadas? Esse é um problema ético ou gerencial? O fato de a comunidade indígena Kaiowá ser prejudicada pelo lixo industrial é um problema ético ou social? Por quê?